Existia uma organização criminosa a partir do Palácio do Planalto no governo anterior, que envolveu várias instituições. O clima e o ódio semearam durante 4 anos pelo governo anterior. Contaminou várias instituições civis e militares, e a apuração sobre envolvimento individual em todas as instituições tem que continuar. Cada vez que a Polícia Federal faz uma operação como essa, se revela mais crimes cometidos, traz mais detalhes da cena do crime do que foram os atos criminosos preparatórios para o dia 8 de janeiro, o ato criminoso do dia 8 de janeiro, e infelizmente crimes podem continuar sendo, continuando, mantendo atitudes criminosas, que só essa apuração e a devida punição pode barrar de vez esses criminosos, esclarecer toda a cena do crime. Zé Trovão frita Bolsonaro e detona o ladrão de joias. Bolsonarista da chamada ala ideológica, o deputado federal Zé Trovão criticou duramente Jair Bolsonaro em conversa com aliados, sem saber que estava sendo gravado. Em áudio obtido pela coluna, ele afirma que o ex-presidente é o maior mau exemplo para a política. Na mesma gravação, Zé Trovão culpou Bolsonaro por entregar a presidência para Lula em 2022. Falei, cara, não é assim que funcionam as coisas, cara. Tu tá viajando, tu tem que ter um pouco mais de centro, já. Tu tem um pouco mais de maturidade com as coisas, cara. Maturidade é o princípio da vida do homem, cara. Se você continuar nessa pegada, você fala, não sei o que, você falou mal, você fica falando mal dos candidatos. Eu digo, cara, mas eu tô falando contigo, que é meu assessor, que esse cara, que eu não concordo, que eu não gosto desse cara. Mas quantas vezes eu te falei, olha, cara, eu não gosto do Maurício Peixe, mas infelizmente eu tô com o Maurício Peixe, faz parte do partido, eu tenho que tratar com respeito, cara. Já que sua vida política é isso, cara. Não resolve as coisas no grito e no berro, não, mano. Eu não sou o Bolsonaro, não, velho. Que é outro mau exemplo da política. O maior mau exemplo da política chama o Bolsonaro, velho. Entregou a presidência da República pro Lula porque foi que ele quis desse jeito. Comecei a participar dos encontros dos caras de centro lá, né? Que não tem meio de direita, né? De um de outro de direita. Aí os caras comandam, conversam, resolver pautas, mexe com um trem, com outro. Eu cheguei em casa, eu tive um jantar com os deputados de Santa Catarina, cheguei em casa 10h30 da noite. Aí sentei na minha poltrona, o meu assessor mandou pra mim, falou, tem que vir pra cá. Foi 4 horas da manhã, eu olhei pro cartão, assim, tudo certo, né? Agora vocês já estão bebendo demais, né? Brasília é só na madrugada. Madrugada, Brasília acontece. E assim, ó, sagrado, terça, quarta. Às vezes começa segunda, vai até quinta. Patriotários, vocês já viram um presentão de despedida que o Flávio Dino deixou pra vocês? Ah, vocês não viram não? Oh, maravilha, então deixa estragar o seu dia. Pra quem não sabe, hoje, dia 31 de janeiro, é o último dia do devorador de patriotários, o Flávio Dino, à frente do Ministério da Justiça. E ele apresentou o balanço da segurança pública em apenas 1 ano de sua gestão e, na moral, dá pra entender por que os bolsonaristas ficaram tão putos com ele. A bandidagem passou mal. Em 2022, foram registrados 42.190 homicídios, contra 40.429 em 2023. Também houve uma redução de 9,78% em roubos de veículo no país e uma redução de 40,91% de roubos a instituições financeiras. E esses dados que eu tô mostrando pra vocês e os que eu vou continuar mostrando não vem da cabeça do Flávio Dino não, eles são resultados da somatória que vem de cada estado, inclusive dos bolsonaristas. Também houve um aumento de 8,71% no cumprimento de mandatos de prisão, pena que o Bolsonaro não estava no meio. Houve um aumento de 25,5% na apreensão de armas ilegais e talvez o resultado mais importante de todos, inclusive para vocês bolsonaristas que vivem fingindo que se preocupam com a polícia. Houve redução de 81% na letalidade policial. Em 2022, morreram 44 agentes, contra 8 em 2023. Esse sim é o resultado do trabalho de quem realmente combate o crime. Pessoal, o advogado do Bolsonaro, aquele Fábio Van Hatt, disse que o Bolsonaro, no meio da operação da Polícia Federal, e a família, todos os 3 filhos, tinham saído para pescar às 5 horas da manhã de barco. Que bonitinho. Só que isso é mentira, pessoal. É mentira. As informações que nos chegam é que Bolsonaro foi avisado da operação um pouco antes. E eles não sabiam que vinha na operação da Polícia Federal. Podia ter prisão de algum dos seus filhos. E eles fugiram desesperados, como covardes, de barco. Destino incerto. Os celulares deles aí devem estar com os peixes.
Eu não sei onde eles pararam depois de tudo isso. Mas essa é a verdade. Essa história não se sustenta em pé. Deixa eu pegar mesmo. Bora, porra! Pessoal, o advogado do Bolsonaro, aquele Fábio Van Hatten, disse que o Bolsonaro, no meio da operação da Polícia Federal, e a família, todos os 3 filhos, tinham saído para pescar às 5 horas da manhã de barco. Que bonitinho. Só que isso é mentira, pessoal. É mentira. As informações que nos chegam é que Bolsonaro foi avisado da operação um pouco antes. E eles não sabiam que vinha na operação da Polícia Federal. Podia ter prisão de algum dos seus filhos. E eles fugiram desesperados, como covardes, de barco. Destino incerto. Os celulares deles aí devem estar com os peixes. Eu não sei onde eles pararam depois de tudo isso. Mas essa é a verdade. Essa história não se sustenta em pé. Gente, Alexandre de Moraes resolveu abrir a boca e a coisa ficou feia. Dá uma espiadinha aí, mas antes já me conta, Alexandre de Moraes te representa como ministro? O fortalecimento da democracia não permite confundirmos paz e união com impunidade, apaziguamento ou esquecimento. Não permite. Impunidade não representa paz nem união. Não representa. Todos, absolutamente todos, aqueles que pactuaram covardemente com a quebra da democracia e a tentativa de instalação de um estado de exceção serão devidamente investigados, processados e responsabilizados na medida de suas culpabilidades. Seus patriotários, quer dizer que agora a Polícia Federal está proibida de investigar a família Bolsonaro, porque senão vocês ficam dando chilique na internet. Ah, vocês não sabem do que eu tô falando, não? Oh, maravilha, então deixa eu estragar o seu dia. Como vocês devem saber, a gente fica falando tanto que a família Bolsonaro não faz nada, que eles levaram a sério e foram nadar para não serem pegos pela polícia em casa. E quem foi que ficou indignado com isso? Os Bolsonaros? Não, os puxa-saco deles, em especial o Silas Malafaia. Ele teve a cara de pau de fazer a seguinte postagem: a operação da PF no dia de hoje, porque tentaram ofuscar a live de ontem da família Bolsonaro, que foi um tremendo sucesso, enquanto que Lula e seus seguidores não arrumam nada nas redes sociais. Covardes. Gente, isso aqui é uma palhaçada, né? Operação da Polícia Federal para ofuscar a audiência de live só na terra plana dos bolsonaristas mesmo. Toda operação da PF no país, além de ter que ter embasamento técnico, é decidida dias antes de acontecer. Nenhum juiz pode sair por aí dando ordens de busca e apreensão sem indícios em desfavor do investigado, porque senão a operação se torna ilegal e as provas obtidas são descartadas. O mais provável é que essa decisão tenha sido tomada semanas atrás e alguém da PF vazou essa informação para os bolsonaros, que fizeram uma live um dia antes da operação como cortina de fumaça. Então, Malafaia, o mais provável é que seja justamente o contrário do que você tá falando. A live de ontem só aconteceu para que os bolsonaristas pudessem ofuscar a operação de hoje, e você estaria fazendo muito bem a sua parte. Gente, Bolsonaro acaba de ser traído. Por essa ele não esperava, gente. Dá uma espiadinha no vídeo a seguir e, se puder, já deixa a sua risada. Quem é mais difícil no trato, Lula ou... 1000 vezes o Bolsonaro. Lula não. O Lula é um camarada do povo. O Lula é completamente diferente. O Lula é completamente diferente do Bolsonaro. Completamente diferente. E é um fenômeno também, porque chegar onde ele chegou. Primeiro, que o Lula tem muito prestígio. O Lula tem prestígio. Popularidade. Fala sério, gente. Por essa, o tio Bozo não esperava. Você do outro lado, pode deixar aqui a sua risada para ele. Dia, o governo Lula fechou 230 bilhões de déficit. É tudo culpa do Lula. Será? Peraí que eu vou deixar uma pessoa fantástica explicar pra vocês, com participação especial da Tuca. Bora lá? Esse resultado é a expressão de uma decisão que o governo tomou de pagar o calote que foi dado, tanto em precatórios quanto nos governadores
em relação ao ICMS sobre combustíveis. Então, desses 230 bilhões, praticamente a metade disso é pagamento de dívida do governo anterior, que poderia ser prorrogada para 2027 e que nós achamos que não era justo com quem quer que fosse o presidente na ocasião. A opinião pública, formada e informada, deveria levar em consideração esse gesto do governo de colocar ordem nas contas. E antes que vocês venham dizer que é mentira, deixa eu trazer uma reportagem aqui para vocês. Bolsonaro e Arthur Lira tentam aprovar PEC do calote a qualquer custo. Presidente Jair Bolsonaro diz que PEC dos precatórios não é calote. Precatórios chegam a 141,8 bilhões e governo vive desafio para evitar um rombo. E não precisa acreditar em mim. É só você escrever PEC do calote ou PEC dos precatórios que você vai achar e vai entender por que 230 bilhões. Porque o governo Bolsonaro foi um desastre para o Brasil e agora o Lula está tendo que botar ordem na casa.